Olá. Hã, Durante o tempo em que foi presidente do país Jair Bolsonaro, muito se utilizou o termo fascismo. E eu confesso que aquilo que eu ouvia nem sempre condizia com o pouco que eu sabia de história, porque tendo estudado na época da ditadura, a história na escola se resumia a datas e nomes. Mas, um dia desses caiu-me nas mãos um pequeno livrinho, cujo título é O Mínimo sobre o Fascismo, da autoria de Karen Moura e Kemily Rodrigues, que é este aqui. Ele é pequenininho mesmo. E eu fiquei muito feliz porque entendi que era a oportunidade de eu saber um pouco mais sobre esse termo. Na, na contracapa, lemos: fascista é o xingamento do momento. A direita é fascista, a esquerda é fascista, o centrão é fascista. Até as tias do Zap teclando diretamente de seu sofá são fascistas. Mas quando uma palavra vale para tudo, é porque ela não diz mais nada. E foi em busca do que ela diz que eu comecei a leitura desse livro e eu fiz aqui algumas anotações para não me perder. Então, na página 12, nós encontramos uma pequena definição sobre o fascismo, que diz assim: o fascismo é um sistema político nacionalista e um tipo de governo onde todas as esferas da sociedade são controladas pelo Estado. Na página 14, há uma relação entre fascismo e autoritarismo, partindo de uma análise do Mussolini. Diz assim: para Mussolini, a soberania popular só poderia ser garantida através da delegação absoluta do poder ao líder, que governava pela força, não pelo contexto. Já na página 21, é apresentada uma relação entre o fascismo e o comunismo. Diz assim: se bem analisarmos, poderemos perceber que todos os maiores e mais importantes nomes do movimento fascista vieram dos socialistas, apesar de o fascismo representar uma certa ameaça a esta ideologia. Isso acontecia simplesmente porque o fascismo era visto como uma forma mais atraente e cativante de se aplicar no mundo real as principais teorias socialistas. Exatamente por isso, os socialistas abandonaram seu partido, atravessaram o parlamento e se juntaram em massa aos fascistas. De acordo com o escritor e cientista político Vladimir Tismanianu, o fascismo e o comunismo colocaram-se igualmente em posição de apagar uma era específica do curso homogêneo da história. Ambos visavam a demolir o passado em nome do futuro. E nós lemos na sequência dessa informação que poderíamos então concluir que o fascismo nasceu como um movimento com bases marxistas bem claras. Tanto é que baseados na ideia de um partido único, comandado por um grande líder. É através desse conceito em comum que surge o tão conhecido totalitarismo. O fato de o fascismo se apresentar hoje como uma oposição ao comunismo não exclui as raízes marxistas da ideologia italiana, uma vez que o pensamento fascista foi moldado pelo coletivismo de Marx. Mais adiante, a página 35, vamos ver
uma diferença que os autores apresentam entre Marx e Mussolini, dizem eles. Diferente de Marx, que acreditava na extinção do Estado após a implementação do socialismo, Mussolini entendia que o Estado deveria ser fortalecido. Somente desta forma é que a Itália ganharia força no cenário internacional, deixando de ser ignorada pelos países vizinhos, passando então a ter um protagonismo a nível internacional. E, um pouco mais adiante, ele vai dizer que o partido criado por Mussolini traz a ideia de que o Estado é absoluto. E assim surge o Partido Nacional Fascista, como já disse, pautado na ideia de que o Estado é absoluto e que visa a garantir a segurança de seu povo. Os adeptos do movimento passaram a ter em mente, precisaram ter em mente, que o indivíduo é passageiro, mas o Estado transcende este breve período da vida. Ele é o passado, o presente e o futuro. Para Mussolini, desculpem, somente o Estado transcende os interesses constantes de grupos e indivíduos. Com esse sentimento nacionalista aflorado, os fascistas organizaram a famosa Marcha sobre Roma. Deixe-me ver aqui as minhas anotações. Bem, aí estávamos falando em Mussolini porque o livro nos apresenta tanto Mussolini como Hitler como as duas grandes figuras fascistas da história da humanidade. Hitler é apresentado como um simpatizante da ideologia socialista. Lemos o seguinte: o futuro Führer não fazia questão de esconder sua simpatia com a ideologia socialista. Certa vez, em um discurso, disse que, abre aspas, somos socialistas, somos inimigos do sistema de exploração capitalista atual e estamos determinados a destruir tal sistema sob a condição que for. Fecha aspas. Logo no início das suas atividades, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães redigiu um programa que, se analisado hoje em dia sem constar a identificação da real fonte, pode muito ser confundido com algum plano de governo de esquerda. Dentre os objetivos do partido estavam o controle de crédito exercido pelo Estado, expropriação das propriedades privadas, estatização de grandes empresas, participação dos trabalhadores nos lucros, mais benefícios e serviços gratuitos pagos pelo próprio Estado. Ainda lemos que, em linhas gerais, podemos dizer que o Führer, logo que assumiu o poder na Alemanha, construiu seu governo pautado em 3 grandes objetivos: libertar-se da Europa, expulsar os judeus que, para ele, se aproveitavam do país e retiravam os espaços dos alemães, e, por fim, transformar a Alemanha num país socialista. Dito tudo isso, o livro abre um novo capítulo com a seguinte pergunta: fascismo, direita ou esquerda? E aí nós lemos assim: ao longo de anos, a esquerda trabalhou fortemente no subconsciente da população para formar uma ideia equivocada acerca do fascismo. O objetivo principal era justamente tentar adequá-lo a um conceito que se enquadrava no espectro político de direita ou extrema-direita, como muitos gostam de chamar, afastando-o da sua verdadeira essência capitalista. E diz assim: para a doutrina fascista, o indivíduo não passa de um mero figurante, que está sujeito integralmente aos ditames do Estado, que é quem tudo controla e quem dita as regras do jogo.
O próprio Mussolini afirmava que o objetivo central do Estado era remodelar, abre aspas, o homem, seu caráter e sua fé, fecha aspas, transformando a população em uma massa de manobra de fácil controle. Assim, nós temos, nas palavras do próprio Mussolini, que o Estado fascista, abre aspas, é um Estado que concentra, controla, harmoniza e modera os interesses de todas as classes sociais, fecha aspas. E, nesse contexto, não há mais qualquer tipo de liberdade, porque, abre aspas, a autoridade do Estado não está sujeita à negociação, fecha aspas. Outro ponto relevante, que demonstra esse vasto controle estatal, está ligado ao planejamento de confisco de terras não cultivadas e até mesmo à tentativa frustrada de abolição de toda a propriedade privada em prol de um bem comum estabelecido pelo Estado. Foi desta maneira que o fascismo acabou se tornando a primeira ideologia do século XX a defender, de forma explícita, a necessidade de um Estado controlador e todo-poderoso. Para o fascismo, o coletivo tem mais valor do que o indivíduo. O anti-individualismo, pregado por Mussolini, faz referência exatamente a este poder estatal de representar a vontade do indivíduo que possui sua liberdade condicionada ao que sua figura representa dentro do próprio Estado. Fora dele, o indivíduo por si só não possui valor nenhum. É desejo do fascismo controlar as massas e por isso ele se vale da utilização da propaganda e dos meios culturais e educacionais como eficazes plataformas de controle de massa. E nessas plataformas se encaixa a educação. Diz assim o livro. Além disso, a educação também se tornou uma ferramenta imprescindível para se atingir o controle das massas. As escolas, controladas diretamente pelo Estado autoritário, eram a maneira mais eficaz de repasse da doutrina fascista. Através destes ambientes, o Estado conseguia com facilidade repassar seus valores, que eram levados pelos alunos diretamente para dentro de seus lares. Giovanni Gentili, um dos principais filósofos socialistas da época, afirmava que, abre aspas, nosso trabalho como professores será considerado completo quando nossos alunos falarem a nossa língua, fecha aspas. Em outras palavras, a população deveria estudar e ler apenas sobre assuntos que fossem do interesse do Estado. Um fato histórico importante que comprova esta conduta anti-intelectual se deu na Alemanha nazista, quando em 1933 Hitler começou uma limpeza literária no país. Este ano foi marcado pelas famosas e lamentáveis queimas de livros em praça pública. Goebbels, idealizador desta barbárie, queria apagar da história do país todo e qualquer resquício intelectual que fizesse referência à antiga República de Weimar. Depois disso, nós vamos ler no livro que o fascismo foi um movimento pautado pelo anticapitalismo e que o Mussolini, depois de ter se consolidado no poder com a ajuda da própria burguesia, colocou em prática medidas como altos impostos sobre os lucros das empresas. Essa prática foi adotada como forma de expropriar dos capitalistas os recursos obtidos através do fruto de seu trabalho. Também houve um fortalecimento dos sindicatos,
aumento de impostos progressivos para os que eram mais ricos e implementação de uma série de obrigações trabalhistas que muito dificultaram e dificultam até hoje a vida do empresariado. Terminada essa parte de informações, vem então um apêndice com alguns dados interessantes sobre fascismo, nazismo e comunismo, cujo título que as autoras dão é Três Cabeças da Mesma Hidra. Eu quero entender que este livro foi escrito da forma mais isenta possível, levando-se em consideração os dados históricos. Para mim, clareou um pouco essa confusão de que fala a contracapa que eu li. Então fica aqui a sugestão de um mínimo sobre o fascismo, da autoria de Karen Moura e Kemily Rodrigues, da editora O Mínimo, não sei se é isso, publicado em 2023. Boa leitura e boa reflexão.